Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Todas as semanas estamos trazendo mensagens novas do Reverendo Billy Graham. Veja se você já está inscrito, dê o seu like e considere abençoar este canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Vamos para a mensagem de hoje. Billy Graham, o selo e a testemunha do Espírito Santo. From our archives, the Billy Graham Classics. Um missionário inglês morreu na Índia no início deste século. Imediatamente após a sua morte, seus ex-vizinhos invadiram sua casa e começaram a levar seus pertences. O cônsul inglês foi notificado, e como não havia fechadura na porta da casa do missionário, ele colocou um pedaço de papel nela e fixou o selo da Inglaterra. Os saqueadores não ousaram quebrar o selo porque a nação mais poderosa do mundo estava por trás dele. A selagem do Espírito Santo é de uma série de eventos que ocorrem simultaneamente, dos quais podemos nem mesmo estar cientes no momento em que nos arrependemos de nossos pecados e recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Primeiro, é claro, Deus nos regenerou e nos justificou. Segundo, o Espírito Santo nos batizou no corpo de Cristo. Terceiro, o Espírito Santo estabeleceu sua morada em nossos corações imediatamente. Vários outros eventos que acompanham a nossa salvação. É um trabalho contínuo do Espírito Santo em nós. O quarto evento é que a Bíblia chama de o selo, que traduz uma palavra grega que significa confirmar ou impressionar. Essa palavra é usada 3 vezes no Novo Testamento em conexão com os crentes. Também é mencionado na vida de Jesus. João diz que sobre ele, Jesus, o Pai, sim, Deus, colocou o seu selo. João capítulo 6 e o versículo 27. Aqui vemos que o Pai selou o Filho. No momento da conversão, porém, os crentes são selados com o Espírito para o dia da redenção. Tendo também crido, fostes selados nele com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículos 13. Parece-me que Paulo tinha 2 pensamentos principais em mente a respeito de nosso selamento pelo Espírito Santo. Um diz respeito à segurança e o outro à propriedade. A selagem no espírito de segurança é ilustrado no Antigo Testamento, quando o rei selou Daniel na cova dos leões para que ele não pudesse sair. Além disso, no Antigo Testamento, às vezes, nós vemos, como no caso de Esther, a rainha, em Esther capítulo 8 e o versículo 8, o rei frequentemente usava seu próprio anel para afixar sua marca ou selo em cartas e documentos escritos em seu nome. Depois de fazer isto, ninguém poderia reverter ou contraordenar o que ele havia escrito. Pilatos fez quase o mesmo quando ordenou aos soldados que protegessem o túmulo de Jesus. Ele disse: você tem um guarda, vá, torne-o o mais seguro possível. E eles foram e fizeram a sepultura segura, e junto com o guarda eles colocaram um selo na pedra. Mateus capítulo 27, versículos 65, versículos 66. Selo, nessa passagem, é a mesma palavra grega usada em passagens que falam do selo do Espírito Santo. Robertson diz que o selamento da pedra foi provavelmente por uma corda esticada através da pedra e selada em cada extremidade, como em Daniel, capítulo 6 e o versículo 17. O selamento foi feito na presença da guarda romana, que ficou encarregada de proteger esta marca da autoridade e poder romanos. De uma forma ainda mais significativa, quando o Espírito Santo nos sela ou coloca sua marca sobre nós, nós estamos seguros em Cristo.
Um dos pensamentos mais emocionantes que já passou pela minha cabeça é que o Espírito Santo me selou, e Ele o selou. Se selou você como um crente, você está selado. Esta é a marca de Deus sobre a sua vida. Nada pode tocar em você, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os sacerdotes, nem as coisas presentes, nem as coisas que virão, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa criada serão capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 ao 39. No entanto, essa selagem com o Espírito Santo significa mais do que segurança. Também significa propriedade. No Antigo Testamento, lemos que Jeremias comprou um pedaço de propriedade, pagou por ele na frente de testemunhas e selou a compra de acordo com a lei e o costume. Jeremias capítulo 32 e o versículo 10. Ele agora era o proprietário. A alusão ao selo como prova de compra teria sido especialmente significativa para os efésios. A cidade de Éfeso era um porto marítimo e os comandantes dos portos vizinhos praticavam um amplo comércio de madeira. O método de comprar era este: o comerciante, após selecionar sua madeira, carimbava-a com seu próprio sinete, um sinal reconhecido de propriedade. No devido tempo, o comerciante enviaria um agente de confiança com o sinete. Ele localizaria todas as madeiras que continham a marca correspondente e as apontaria. Mateus R. resume: por ele, o Espírito Santo, os crentes são selados, isto é, separados para Deus e distintos, marcados como pertencentes a Ele. Você e eu somos propriedades de Deus para sempre. Esse é o penhor. Quando confiamos em Cristo, Deus nos dá o Espírito não apenas como um selo. No entanto, ele também é a nossa promessa, ou como algumas traduções dizem, zeloso, de acordo com tal passagens como 2 Coríntios capítulo 1, versículos 22 e Efésios capítulo 1, versículos 14. Ora, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o Espírito em penhor em nossos corações. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Nos dias do apóstolo Paulo, os homens de negócios consideravam uma promessa de fazer 3 coisas. Era um sinal que valia uma pechincha, representava uma obrigação de comprar e era uma amostra do que estava por vir. Suponha que você decidisse comprar um carro. A promessa seria primeiro um pagamento inicial selando a transação. Também representaria uma obrigação de comprar o carro e seria uma amostra do que estava por vir, a parte restante do preço de venda. O Espírito Santo, da mesma forma, sela a compra de Deus em relação a nós, e sua promessa mostra o senso de obrigação de Deus em nos redimir completamente. Talvez o melhor de tudo, a presença do Espírito Santo, vivendo em comunhão conosco, nos fornece um antegozo, uma amostra de uma nova vida futura e herança na presença de Deus. Em Números capítulo 13, quando os espias de Israel começaram a explorar a terra de Canaã, eles a alcançaram na época das primeiras uvas maduras. Eles chegaram ao vale de Escol e dali cortaram um galho com um único cacho de uvas. Números capítulo 13, versículos 23. Isso eles trouxeram consigo para o povo de Israel ver. O cacho de uvas era o penhor de sua herança. Foi uma pequena amostra do que estava diante deles na terra prometida. Esta foi a promessa de Deus de que, à medida que avançassem com fé, receberiam por completo o que agora tinham apenas em parte. Recentemente,
uma das principais mercearias de Nova York exibiu uma cesta de frutas e lindas uvas na vitrine. Um aviso apareceu acima da cesta anunciando: uma carga inteira como esta cesta de amostras é esperada em alguns dias. As uvas eram uma garantia do que estava por vir. As primícias são apenas um punhado em comparação com toda a colheita. Então, raciocinando do conhecido ao desconhecido, perguntamos com um compositor: o que será a tua presença, se tal vida de alegria pode coroar com ti nossa caminhada na terra? O Novo Testamento se refere à promessa do Espírito 3 vezes. Primeiro, Deus também nos selou e nos deu o Espírito em nossos corações como penhor. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 22. Aqui, a presença do Espírito em nossas vidas é a promessa de Deus de que Ele cumprirá a sua promessa. Segundo, ora, quem nos preparou para este fim é Deus, que nos deu o Espírito como penhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5. O contexto aqui sugere que o Espírito em nossas vidas é a promessa de Deus de que receberemos corpos espirituais na vinda de Cristo. E terceiro, o Espírito Santo é dado como penhor da nossa herança, com vista à redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículos 14. Aqui, o Espírito é o penhor de Deus garantindo nossa herança até que o futuro traga a redenção total daqueles que são propriedade de Deus. Resumindo, podemos dizer que quando somos batizados no corpo de Cristo, o Espírito entra em nossa vida e por sua presença nos sela. Ele é a promessa de Deus nos assegurando de nossa herança por vir. A conclusão do assunto foi expressa graficamente por Matheus Henry. O penhor, esta é a palavra para garantia da King James Version. É parte do pagamento e garante a soma total. Assim, é o dom do Espírito Santo. Todas as suas influências e operações, tanto como santificador quanto como consolador, são o céu iniciado. Glória na semente e no botão. A iluminação do Espírito é um penhor de luz eterna. A santificação é um penhor de perfeita santidade. E seus confortos são garantias de alegrias eternas. Ele é considerado o penhor até o resgate da nossa posse adquirida. Pode ser chamado aqui de posse, porque esse penhor o torna tão certo para os herdeiros como se eles já o possuíssem. E é comprado para eles pelo sangue de Cristo. A redenção dela é mencionada porque foi hipotecada e perdida pelo pecado. E Cristo o restaura para nós e assim se diz que o redime em alusão à lei da redenção. Se falando do testemunho do próprio Espírito Santo, aprendemos que o Espírito Santo não é apenas o nosso selo e garantia, mas também é a nossa testemunha interior, nos garantindo a realidade da nossa salvação em Jesus Cristo. Jesus falou pessoalmente a seus discípulos e lhes deu segurança quando estava com eles. Da mesma forma, o Espírito Santo testemunha para os nossos corações de todos os verdadeiros crentes. Várias passagens do Novo Testamento abordam esse assunto. Primeiro, a Escritura nos ensina que o Espírito Santo é uma testemunha da finalidade e suficiência da expiação de Jesus Cristo por nós. Encontramos isso em Hebreus capítulo 10, versículos 15 ao 17, onde o escritor contrasta a ineficácia dos frequentemente sacrifícios repetidos, isso na lei levítica, em relação com o sacrifício de Cristo, oferecido uma vez por todas para a nossa salvação. Nossa consciência nunca poderia ser finalmente aliviada de seu fardo de pecado pelos contínuos sacrifícios de animais. Mas, por outro lado, com uma oferta, ele, Jesus Cristo, aperfeiçoou para sempre os que são santificados.
E o Espírito Santo também dá testemunho de nós. Em Hebreus capítulo 10, versículos 14 ao 15, é um testemunho ligado, como está escrito em Jeremias capítulo 31. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei mais. Visto que esse testemunho para nós está gravado na palavra escrita de Deus que nunca vai variar. No seu conforto nos livra de nossos medos em todas as mudanças de cenários e tempo. Em segundo lugar, a Escritura também nos ensina que o Espírito Santo de Deus testemunha que nós nos tornamos, pela fé em Jesus Cristo e através das suas obras realizadas na cruz do Calvário, filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 16. Não apenas fomos salvos e batizados no corpo de Cristo, mas fomos adotados na família de Deus. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, clamando: Abba, Pai. Portanto, você não é mais um escravo, mas um filho. E se você é filho, é também herdeiro de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Porque somos declarados filhos de Deus pelo testamento do Espírito. Podemos clamar de nossos corações: Abba, Pai. Esta é a magna carta da libertação do cristão do poder do pecado para os privilégios e riquezas de Cristo. O fato de nossa filiação é repetidamente declarado. Todos os dias, você e eu devemos cantar: Eu sou um filho do Rei. C.S. Lewis escreveu o seguinte sobre esse relacionamento pessoal do cristão com Deus: que nós somos colocados em pé de igualdade com Jesus Cristo pela obra que ele conquistou na cruz do Calvário. Jesus, através do seu sangue, ele nos torna filhos de Deus e herdeiros de Deus. É o Espírito Santo que nos dá essa certeza, é ele que testemunha conosco essa realidade. Nós nos tornamos conhecidos, nós que estávamos perdidos, fomos assumidos na família de Deus como filhos amados. Assim, pelo Espírito Santo, o cristão tem um testemunho dentro de si. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. 1 João capítulo 5 e o versículo 10. Nossos pecados e iniquidades não são mais lembrados contra nós. Fomos adotados na família celestial. O Espírito testifica que, como crentes no Senhor Jesus Cristo, temos vida eterna. E, finalmente, a Escritura nos ensina que o Espírito Santo testemunha a verdade de cada promessa que Deus nos deu em sua palavra. O Espírito que inspirou a palavra escrita de Deus também trabalha em nossos corações para nos assegurar que suas promessas são verdadeiras e que são para nós agora, atualmente e no futuro e eternamente. Sabemos que Cristo é o nosso Salvador, porque a Bíblia nos diz isso e o Espírito nos garante que é verdade. Sabemos que nos tornamos filhos de Deus porque a Bíblia nos diz isso e o Espírito, mais uma vez, nos assegura que é verdade. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. João capítulo 16, versículos 13. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículos 17. Às vezes, falo com pessoas que me dizem que não têm a certeza de sua salvação. Quando pergunto mais uma vez, frequentemente descubro que eles têm negligenciado a palavra de Deus. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu escrevi para vocês que acreditam no nome do Filho de Deus, a fim de que vocês venham a saber que têm a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículos 11 ao 13. O Espírito, portanto, dá testemunho em nossos corações, nos convencendo da verdade da presença e certeza de Deus.
Isso é algo frequentemente difícil de explicar para um incrédulo, mas inúmeros crentes sabem da certeza do Espírito em seus corações. John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, observou certa vez: é difícil encontrar palavras na linguagem dos homens para explicar as coisas profundas de Deus. Na verdade, não há ninguém que expresse adequadamente o que o Espírito de Deus opera em seus corações, mas, pelo testemunho do Espírito, quero dizer, uma impressão interna na alma, por meio da qual o Espírito de Deus imediata e diretamente testemunha ao meu espírito que sou um filho de Deus, que Jesus Cristo me amou e se entregou por mim, que todos os meus pecados foram apagados e até eu estou reconciliado com Deus. Podemos ver então que Deus coloca um selo sobre nós quando recebemos a Cristo. E esse selo é uma pessoa, o Espírito Santo. Pela presença do Espírito, Deus nos dá segurança e estabelece sua propriedade sobre nós. Além disso, o Espírito é a promessa de Deus. Ele não apenas sela o arranjo, mas representa a obrigação voluntária de Deus de nos ajudar. E a comunhão com o Espírito é uma amostra do que podemos esperar quando recebemos nossa herança no céu. Finalmente, o Espírito testifica para nós por sua palavra e em nossos corações que Cristo morreu por nós e pela fé nele nos tornamos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa é saber que o Espírito Santo foi dado a nós como um selo, uma promessa e uma testemunha. Que cada um deles nos dê uma nova garantia do amor de Deus por nós e nos dê confiança ao buscarmos viver para Cristo. E com o apóstolo Paulo podemos dizer, graças a Deus pelo seu dom indescritível, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final, dê um like para abençoar esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e considerem abençoar esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, Paraíba, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração, para que possamos fazer mais e melhor. Que Deus abençoe a todos vocês.